Já chega dando like porque hoje eu vou resolver um problemão pra você. Quem acompanha esse canal sabe que aqui a gente gosta de trazer soluções para problemas, ideias novas, então se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a G Correia, professora de costura criativa. Já vou te convidar também a se inscrever nesse canal que tem muito conteúdo bom, já deu para perceber, né? E qual é o problema de hoje? Regular máquina. Então eu vou mostrar para vocês como que eu faço de uma forma muito simples a regulagem da minha máquina. E vocês vão ver nesse vídeo que não se trata somente de regulagem, não é simplesmente chegar e regular a máquina. Você tem que saber qual é o material que você vai usar, qual é a agulha. Então eu vou explicar tudo direitinho nesse vídeo de uma forma muito simples e você vai conseguir resolver sim esse problema aí. É claro que alguns problemas somente um técnico pode ajudar, mas o que dá pra gente fazer em casa mesmo, sem precisar deslocar sua máquina ou pagar algum técnico para arrumar, a gente vai conseguir fazer sim. Vou deixar aqui minhas páginas no Instagram para vocês seguirem, que lá também tem muitas dicas rápidas, super práticas assim para vocês resolverem alguns probleminhas ali na hora. E vou deixar também o meu site, porque lá eu vendo calcadores e vários materiais. Então, dá uma olhadinha também no site, que pode ser que tenha alguma coisa que esteja precisando, ele vai estar lá. Aqui a gente não enrola, a gente não fica de falação, eu não gosto disso, acho que vocês também não gostam, a maioria das pessoas que seguem esse canal segue por isso, porque a gente não fica enrolando aqui com falação, com coisa que não tem nada a ver. Então bora pra dica. Bom, a minha máquina é uma Jack A4, ela tem funções eletrônicas, tá? Mas essa regulagem que eu vou mostrar pra vocês serve para qualquer máquina industrial, tá? A diferença é que essa Jack aqui, ela tem uma regulagem a mais, mas esse aqui eu nem vou falar, porque não são todas as máquinas que tem. Então, eu vou falar somente daquelas que a maioria das máquinas industriais tem. Os pontos de regulagem, ó, nós temos esse ponto aqui, temos esse pino aqui em cima, que regula a pressão do meu calcador, e a gente tem aqui embaixo a caixinha da bobina, que eu já vou mostrar para vocês. Mas antes de mexermos em regulagem, o que que a gente tem que pensar para começar a mexer com costura? Qual é o material que nós vamos utilizar? Então, aqui eu tenho 3 materiais diferentes que eu peguei para servir de exemplo. Aqui eu tenho um nylon linho, tá? Que ele é mais fininho. Tenho um Dexter 04, fundo poliéster, e tenho aqui o sintético Duna, fundo em malha 108. Então, eu quis pegar esses 3 materiais diferentes para servir de exemplo. Muito importante é o tamanho da agulha. Às vezes sua máquina não está desregulada, às vezes é a agulha que está numa numeração errada. Então, se atentem a isso. Eu gosto de trabalhar com material sintético com agulha a partir de número 16. Essa aqui que eu tô usando é número 18. Então, isso faz muita diferença. Do mesmo jeito que a gente não consegue costurar um cetim, um tricoline com uma agulha grossa como essa, a gente também não consegue costurar um sintético 08 com uma agulha 12, 14 às vezes até consegue, mas não é o indicado. Então, às vezes o ponto tá ficando feio e não tem nada a ver com regulagem, tem a ver com o tamanho da sua agulha. Então, primeiro ponto é isso, verifique se a numeração da sua agulha está de acordo com o seu material. Quanto mais grosso o material, mais grossa tem que ser a agulha. Além disso, os fabricantes recomendam que a vida útil de uma agulha seja de 8 horas. Acho difícil alguém seguir, né, essa recomendação à risca, mas chega uma hora que a gente tem que trocar a agulha, tá? Então, começa, né, às vezes você mexendo na regulagem, mexer em tudo e mesmo assim o ponto tá ruim, troca a agulha para ver se não é a ponta dela que já está gasta. Então, é outra coisa também muito importante, tá? Saber o tamanho da agulha e trocar quando essa agulha também já estiver muito usada. Bom, defini o tamanho da agulha de acordo com o meu material. Aí, a gente vai para o calcador. Esse calcador aqui que eu tô usando é um calcador de metal, olha só que ele é mais fininho e tem um furo central. Então, é esse calcador, acho que se apagar fica pior, né? Mas que assim tá bom. Esse calcador aqui, ele tem uma abertura central. Ele não é de teflon, tá? Ele não é desse material aqui. Eu não me adaptei muito bem com esse tipo de calcador, por causa dessa largura aqui, ó, que nós temos. Eu acho ele muito grosso. Este daqui já é mais fininho. Então, esse daqui acaba, às vezes, quando a gente tá costurando muitas camadas, ele acaba fazendo muita pressão aqui e começa a machucar
o nosso material do lado de trás. Então, por isso que eu não uso este daqui, por causa dessa grossura aqui que tem nesse calcador. Então, eu prefiro usar esse aqui de metal. Se eu estiver trabalhando com um material muito grudento, como por exemplo um sintético verniz, eu passo um pouquinho de óleo no sintético, óleo de máquina mesmo. Vou mostrar aqui, esse óleo aqui, óleo Singer, eu passo somente um pouquinho aqui no sintético. Esse aqui, por exemplo, é um verniz. Às vezes ele gruda, nem sempre, mas às vezes gruda. Então, eu passo assim no dedo e passo um pouquinho aqui no meu material para poder deslizar melhor. Então, agora que a gente já aprendeu também sobre agulha e calcador, eu peguei aqui a minha caixinha de bobina, eu vou colocar uma linha rosa aqui dentro, para dar um destaque maior. E aqui, como eu disse, nós temos também um outro ponto de regulagem, vou trazer bem pertinho, que é aqui esse parafuso aqui. Acendi outra luz que agora ficou melhor. Olha só, tem esse parafuso aqui, que ele também é a regulagem da bobina. Se você apertar, o ponto da bobina fica mais apertado. Se você soltar, ele vai ficar mais frouxo. Então, eu vou colocar ele aqui e vou começar... Vou colocar aqui na minha máquina. E eu vou começar a costurar. Vou deixar meu ponto aqui no número 4, que é um tamanho médio, né? E vou começar aqui a costurar. Esse daqui é o nylon linho. Então, olha só como que ficou o ponto. E aqui embaixo, tá vendo? Ele não está muito apertado, nem em cima, nem embaixo, certo? Ficou assim. Lembrando que esse ponto de baixo aqui, esse ponto de baixo, ele se refere à linha de cima. O ponto de cima, ele se refere à linha de baixo, certo? Então, o que que acontece? Quando a gente costura, a gente acha assim, ah, esse ponto aqui de cima tá feio, eu vou mexer na regulagem aqui. Não, se o ponto de cima tiver feio, é porque a regulagem da bobina é que tá errada. Se o ponto de baixo aqui está ruim, é porque a linha de cima é que está errada. Então, eu vou desregular aqui um pouquinho, eu vou aqui no meu primeiro ponto aqui de regulagem, eu vou soltar ele aqui, vou soltar bastante, ó, vou desregular ele aqui um pouquinho. Então, eu vou soltar, vocês estão vendo que o parafuso, ele já tá pra dentro aqui da minha rosquinha. Olha só, ele tá aqui dentro, ele não tá aparecendo. E aí, eu vou passar agora a costura aqui. E aí, vocês já vão começar a ver, ó, um ponto mais solto. Olha só a diferença que tá esse ponto aqui desse. Opa, tava fora do lugar. Já começa a ficar mais solto, ele já não fica tão laçado. Vou passar aqui no sintético Duna, ó. Olha só como ele já não fica bonito. Olha aqui a parte de trás, tá vendo? Tá aparecendo o ponto, olha só. O ponto, a linha de cima tá aparecendo aqui embaixo. E isso não pode acontecer. Por quê? Porque a minha regulagem, ela está frouxa. Então, olha aqui, ó. O ponto de cima até que tá mais ou menos, mas o de baixo tá muito feio. E aí, a gente começa a apertar. Vai, dá uma volta, para, testa, dá mais uma volta e vai testando, ó. Então, eu dei uma volta inteira, vou passar aqui. Já começou a melhorar meu ponto. Olha só, mas ainda tá aparecendo a linha de cima aqui embaixo. Por isso que eu quis colocar nessas cores, assim, pra aparecer bem. Vou voltar aqui, ó. Eu vou apertar mais um pouquinho, ó. Vou dar 2 voltas, porque eu sei que o meu tá bem solto, tá? Então, por isso que eu tô... Novamente, o ponto melhorou um pouco, mas aqui embaixo, ó, já deu problema, tá vendo? Não tá bom. Vamos apertar mais um pouquinho, ó. E é assim que a gente vai regulando o nosso ponto. Toda vez que a gente for trocar de material, a gente tem que fazer isso. Então, eu tô fazendo o Duna, se eu for amanhã costurar um sintético doll, por exemplo, eu tenho que pegar um pedacinho e testar novamente. Começou a melhorar um pouquinho, mas ainda está aparecendo. E então, eu vou mexendo nessa regulagem. Vocês estão vendo que quanto mais a gente gira, mais apertadinho vai ficar o nosso ponto. Se a gente roda pra cá, o parafuso começa a entrar, o nosso ponto vai ficando mais frouxo. E aí, vamos novamente.
Pronto, ó, já ficou bem melhor em relação ao primeiro. Olha aqui também, já está aparecendo menos o ponto de cima. Vou apertar mais um pouquinho. Pronto, olha só, o ponto já tá melhor. E aqui, ó, já aparece muito pouco da minha linha. Na verdade, isso aqui que tá aparecendo é quase só o furinho. Tá vendo só? Olha a diferença daqui do primeiro, da primeira carreira para essa daqui. Então, olha só. E é isso que você tem que fazer. Você tem que ir ajustando de acordo com o seu material antes de começar a costura. Ó, essa última linha aqui, pra mim, já está bom. Ó, aqui a parte de trás também tá direitinho, tá bem legal. Agora eu vou pegar um sintético 04. Então, esse daqui é um Dexter 04. E olha só, provavelmente vai dar certo. Porque do 04 pro 08 não tem muita diferença que você precise ficar mexendo muito. Agora, se você estiver mexendo com mais camadas, aí talvez você tenha que mexer novamente na regulagem, tá? Então, olha só como é que ficou, tá? Quase não aparece, eu vou dobrar aqui. Vou costurar ele assim, ó. Dobrado assim. Ó. Então, agora, eu dobrei o 04. Então, eu estou com duas camadas de 04, eu tô com 08. Olha só como tá bonito o ponto de trás também. O ponto de cima, tudo certinho. Então, é isso que você tem que ir fazendo para regular. Como eu disse, caso o ponto de cima esteja frouxo e seja feio, tem que mexer lá na caixinha de bobina. Se não, se for o ponto aqui de baixo, você mexe aqui. E essa outra regulagem aqui, ó, para que ela serve? Ela serve para você calcular a pressão que vai fazer aqui embaixo. Então, o meu calcador, ele tá levantando, ó, um tanto assim. Eu consigo colocar um sintético dobrado, ó, ele vai dar, ele vai entrar. E ele, quando descer, não vai apertar muito, porque aqui em cima, ó, o meu pino, ele tá bem alto. Agora, se eu abaixar esse pino aqui, ó, quanto mais eu abaixo esse pino, mais pressão vai fazer aqui embaixo, tá? Então, se eu quero que fique, se eu estiver costurando tecidos finos, tricoline, cetim, camurcinha, eu posso abaixar esse pino aqui. Se eu estiver costurando sintético, que a gente sabe que vai ter várias camadas, que depois a gente vai dobrar, vai colocar viés, vai colocar vivo, eu aconselho você a deixar esse pino aqui bem alto, para não acontecer aquilo que eu falei de machucar o seu sintético. Então, se você dobrar aqui bastante e colocar aqui, olha só, ele vai entrar. Se você tiver com esse pino muito abaixado, essa pressão aqui, ó, vai fazer com que não encaixe o seu material aqui debaixo do calcador. Uma última coisa que eu queria falar para vocês em relação à passagem de linha. Isso vocês também têm que ficar atento, porque às vezes não tem a ver com a agulha, não tem a ver com a regulagem, tem a ver com a passagem de linha. Pode estar faltando algum ponto de passagem de linha, você pode ter pulado algum lugar, então sempre verifique. Às vezes a linha escapa desse ganchinho aqui, às vezes ela escapa dessa regulagem aqui. Então, observem sempre se a linha tá certinha, se o seu material está de acordo com o tamanho da agulha, e aí você faz o teste sempre antes de começar a costura. Pega um pedacinho do material, passa aqui na máquina e vai ajustando nessa regulagem aqui ou na caixa de bobina. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Já sabe, toda terça-feira tem vídeo aqui no canal de dica e na quinta-feira tem a confecção de uma peça. Então é isso, gente. Um beijo, não deixa de deixar o seu like e até o próximo vídeo.